Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar agora a nossa reflexão, nossa jornada de leitura desse trecho do livro do Êxodo. Ontem nós conversamos sobre o momento em que o narrador para de falar sobre a figura do Moisés para apresentar o cenário maior, de quando os filhos de Israel clamavam e gemiam por conta das dores da escravidão, e esse clamor, esse grito chega até Deus. Ele escuta, se lembra, vê e conhece. Ontem nós falamos sobre esse jogo que o texto passa a fazer, do Deus que conhece o sofrimento e por isso ele se faz conhecido. Os outros o conhecerão como o Deus que conhece o sofrimento e liberta aqueles que são oprimidos pelos poderes cruéis e injustos. Hoje nós conversaremos sobre o que acontece na sequência, que é quando Moisés aparece pastoreando as suas ovelhas no deserto e chega perto de um monte. Quando ele chega ali, ele enxerga a sarça ardente. E aí eu chamo a sua atenção para prestar atenção no verbo ver. Ontem nós lemos o trecho onde diz que Deus viu o sofrimento dos filhos de Israel. E agora, como resposta, esse verbo ver vai se repetir várias vezes. Presta atenção, no capítulo 3. Diz assim: o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Esse respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia ver a Deus. Final do capítulo 2 fala de Deus vendo o sofrimento dos filhos de Israel. E o capítulo 3 coloca como resposta a esse ver de Deus o ver do Moisés. Ele vê uma sarça ardente. E aí várias vezes esse verbo vai se repetindo. E Moisés chega mais perto para ver. Ele dá uma volta para conseguir ver a sarça com mais precisão, proximidade. E nessa insistência em ver, diz o texto que o Senhor vê Moisés tentando ver e o chama. Só que agora o Deus que vê e fala com Moisés o assusta. E o texto diz que a partir desse momento ele cobre o rosto e não quer mais ver. E é no restante desse episódio em que, por várias formas, Deus vai tentando convencer Moisés a voltar a ver. Ele escondeu o rosto. Moisés tem medo de libertar, de entrar nessa empreitada contra o rei do Egito. Mas Deus vai falando e mostrando os sinais, dizendo: Moisés, vê a sua mão, vê o seu peito, vê o cajado que se transforma numa serpente. Veja, não cubra o rosto. A santidade daquele fogo o assusta, mas Deus fala: veja, Moisés, porque é vendo que a libertação acontece. Eu sou o Deus que vê e você tem que abrir os olhos para conseguir também enxergar esses milagres. A mão amorosa e libertadora de Deus.